Olá, olá. Boa tarde a todos e a todas que já estão nos acompanhando aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso encontro é sobre ensino híbrido, a tecnologia e o futuro da educação. No início das nossas webinars, nós trouxemos a professora Luana para falar um pouco sobre metodologias ativas, educação 4.0. Bom, hoje a nossa convidada é uma das maiores especialistas do país em ensino híbrido, a professora Lilian. Bem-vinda, professora Lilian. Professora Lilian, para quem não conhece, é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, mestre em Psicologia de Educação, bióloga, pedagoga, também é organizadora dos livros Ensino Híbrido, Metodologias Ativas para a Educação Inovadora, STEM em Sala de Aula, e também diretora da Tríade Educacional, a empresa que tem o foco na formação continuada dos professores e que agora, nesse tempo de pandemia, tem feito rodas de conversa muito interessantes que a gente tem acompanhado aí pelo Facebook da Tríade. Bem-vinda, professora. Obrigada, Fran, muito obrigada pelo convite. Está sendo uma honra muito grande poder estar por perto de tantas redes, né? Já estive com a rede estadual de Santa Catarina e agora poder estar com a rede de vocês, com a rede municipal. É um prazer realmente muito grande poder contribuir e estabelecer essas trocas com vocês. Então, eu gostaria bastante que vocês se sentissem muito à vontade para fazer perguntas. Eu já estou vendo aí que tem várias pessoas entrando, colocando as escolas. É muito legal a gente poder estar por perto e, dentro do possível, esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas reflexões, né? Eu acho que, mais do que dúvidas, a gente está num momento de muitas reflexões, né? E eu acho que essas reflexões que passam pela ideia do ensino híbrido, elas ajudam a gente a refletir sobre quais os melhores caminhos, né, que a gente pode seguir nos diferentes cenários que a gente tem visto na educação. Gostei bastante aí que a Fran indicou as nossas rodas de conversa. Eu acho que hoje a ideia é trazer um pouco dessa concepção geral do ensino híbrido. Nas nossas rodas de conversa que estão lá no site, que eles indicaram aqui na tela, vocês podem acessar outras mais específicas, né? Estou vendo que tem bastante gente de educação infantil, então a gente fez conversa com a Bia Ferraz, que trouxe ideias de educação infantil, a gente fez conversas com educadores de algumas escolas, né? Então a gente super convida vocês para passarem por lá, para conhecer um pouquinho mais do que a gente tem conversado com os educadores. Tá? Eu acho que essa nossa conversa, o que eu, conversando aqui com a Fran, que a gente achou que seria um bom caminho, eu começar trazendo um pouquinho dos conceitos de ensino híbrido, né? Quer dizer, o que é ensino híbrido, qual seria essa definição, e de que maneira que esse momento poderia ser um momento importante para a gente discutir essa temática, tá? E aí, depois disso, eu vou pedir para vocês ficarem realmente muito à vontade para colocarem as perguntas, porque aí, depois disso, a gente acha que abre uma rodinha aqui de bate-papo, de conversa, e vou tirando as dúvidas que a Fran for trazendo, ou que mais alguém queira comentar, tá bom? Obrigada, que gostoso vendo as falas de vocês, vou ficando muito feliz. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Que eu trouxe apenas, assim, algumas questões bem gerais para a gente pensar sobre o ensino híbrido e pensar nessa definição. Eu acho que o nosso maior desafio é pensar assim, o que a gente está falando quando a gente fala de ensino híbrido? Esse é o livro que eu organizei sobre esse tema. Esse livro ele foi organizado por conta de um projeto que a gente teve na Fundação Lehman, junto com o Instituto Península, que era um projeto muito voltado para entender de que maneira que a gente conseguia trazer essa abordagem que é tão comum em alguns países para o Brasil, né? Mas pensando o que é o nosso Brasil, né? Quais são as nossas características numa abordagem como essa. E aí a gente se deparou, né? Neste ano, principalmente, mas o livro foi lançado em 2015, de 2015 para cá, a gente teve muitas conversas com muitos locais falando sobre ensino híbrido, e de uns tempos para cá, né, esse ano principalmente, né, que é um ano, vamos combinar que é um ano que a gente nunca esperava ter que chegar no que a gente está vivendo hoje, né, eu fico brincando que eu sempre torcia para,
quem sabe um dia todo mundo vai entender qual é o potencial do ensino híbrido, né? Então, mas juro que eu não queria que fosse desse jeito, né? Então, esse ano tem sido um ano muito importante para a gente discutir essas temáticas, né? E eu sinto que também é um momento muito importante para a gente refletir o que a gente está querendo dizer sobre o ensino híbrido. E a gente vê, né, Conselho Nacional de Educação agora, e muitos outros locais postando, escrevendo, colocando pareceres dizendo pós-pandemia vai ter que ser híbrido, né? Nas faculdades, vários autores falando sobre isso, né? E o que a gente quer dizer com isso, né? Muitas vezes a gente encontra uma definição que só está relacionada a tem que ser híbrido porque vai juntar o online com o presencial. Então, só porque juntou é híbrido, né? Eu até tenho esse texto aqui de uma Secretaria de Educação dizendo como vai ser teleaula e avaliação não presencial e presencial, é híbrido, né? Então, o que eu queria trazer um pouco, né, para a gente discutir é assim, o híbrido, a definição do híbrido que a gente tem utilizado e que talvez vocês já tenham visto, né, em alguns materiais que, tanto que a gente publicou pela Tríade, quanto o que às vezes circula pelas redes, é que, ok, sim, ele é uma junção do online com o presencial, a gente não está dizendo que não porém, esse online e esse presencial, eles se complementam. Ou seja, não é que eu tenho um online ali ao mesmo tempo que o presencial, no sentido de que eu estou transmitindo alguma coisa ao vivo, como a gente está fazendo agora, quer dizer, eu estou usando o online, e vocês estão aí presencialmente na casa de vocês, né? Então, é híbrido por isso? Não, não é híbrido por isso. Só é híbrido se a gente usa o online para o que é do online e o presencial para o que é do presencial. Porque se a gente consegue fazer isso, a gente consegue avançar naquilo que a gente denomina de personalização. Quando a gente usa essa palavra personalização, né, às vezes os educadores se arrepiam e falam, como assim personalização? Eu tenho 40 alunos em cada uma das escolas que eu trabalho, 40 alunos de manhã, 40 alunos à tarde, 40 alunos à noite, sei lá, ou várias turmas, né, quem está com ensino fundamental, anos finais, várias turmas, como é que eu vou personalizar? Eu vou fazer uma aula para cada aluno? Eu quando atuava, agora já saí da escola, estou atuando na pós-graduação, mas eu fiquei 30 anos na escola de educação básica. Então, eu trabalhava com ensino, nos últimos anos, né, eu trabalhava com ensino fundamental, anos finais, e com ensino médio. Eu acho que eu tinha por semana mais de 400 alunos, né, porque eu tinha mais do que 10 turmas, cada turma com 40 alunos. Então, como é que eu vou personalizar? Então, a ideia do ensino híbrido, nessa definição, e nessa combinação do presencial com online, é a gente pensar quais são as experiências de aprendizagem que eu posso oferecer para os meus alunos, para que eles aprendam melhor. E aprender melhor significa que eu consiga utilizar essas experiências de uma forma que o aluno, de certa forma, controle o ritmo, o espaço e o tempo, e que eu planeje essas experiências para ele. Como é que eu vou planejar para ele? Recolhendo informações dos meus alunos, né? A gente está muito acostumado a fazer as avaliações, né? A gente vai ter que fazer avaliação quando voltar. Quando a gente voltar e fizer essas avaliações, a gente vai identificar como é que esses alunos estão. Quem está com mais dificuldade em alguma coisa, quem está com mais dificuldade em outra, e a partir disso, a gente vai conseguir desenhar experiências de aprendizagem. Algumas delas vão ter que estar no modelo online, outras no presencial. Então, dependendo de como cada rede está organizando esse online, né, algumas redes organizam enviando alguns materiais para as famílias, às vezes por mídias de mais fácil acesso, como um WhatsApp, como um Facebook, outras têm um aplicativo para isso, outras utilizam transmissão em vídeo, quer dizer, cada rede pelo país está fazendo um desenho para essa entrega. Só que a gente sabe que existe uma lacuna, que são aqueles alunos que não vão conseguir acessar, né? Não tem como ter acesso. Então, o presencial, ele tem que servir para que a gente trabalhe com esses alunos a resolução de problemas, a argumentação, pegar aquelas informações que a gente coletou da avaliação e ir transformando essas avaliações em algo que nos ofereça condições de avançar
com eles, né? Então, quando a gente fala que é personalizar, é que não dá para a gente planejar agora, eu não tô com os alunos ainda, eu vou ficar planejando o que eu vou fazer. Se a gente não saber, não souber direitinho quem é essa pessoa que está do outro lado, que dificuldades que ele teve. E outra, como é que o presencial pode ser ainda mais complementado com o trabalho com as socioemocionais, né? A gente tem falado tanto disso, né? A importância de trabalhar a empatia, a responsabilidade, a cidadania, que são competências gerais da BNCC, né? Então, esta é a ideia de ensino híbrido. Aí vocês vão dizer, ok, como é que a gente consegue isso? Se a gente muitas vezes tem, primeiro, uma dificuldade grande de acesso, né? E depois uma dificuldade de formação mesmo, né? Fiz pedagogia, fiz licenciatura e bacharelado em ciências, e na minha formação eu não tive nenhuma formação para usar recurso digital, ou para integrar o recurso digital, né? Então, é uma lacuna que a gente, enquanto professor, tem, né? A gente vai aprendendo no processo. Agora, é uma lacuna maior ainda das famílias, dos alunos, né? Porque para eles, o digital funciona para diversão, né? Para as mídias sociais, para conversar, para assistir vídeo, né? Não funciona para aprender, né? Então, é uma mudança de cultura quando a gente diz, olha, o digital pode funcionar para a gente aprender mais, né? E como é que a gente consegue fazer isso? Então, existem várias pesquisas que dizem para a gente que a gente tem que... Esse momento é um momento importante, porque se a gente não reelabora a nossa cultura escolar, o que é aprender com digital, a gente não vai ter um efeito positivo, né? Então, reelaborar significa pensar qual é o papel do digital e qual é o papel do humano. E isso, para a gente, é um aprendizado muito grande, e para os nossos alunos e para as famílias também. Para finalizar essa apresentação de slides, e já abrir aqui para a gente conversar um pouco, a gente tem esses modelos, que são os modelos de ensino híbrido, que podem ser utilizados nesse presencial, né? Vejam que esses modelos, eles têm essa ideia de juntar a sala de aula física com o online, né? E aí, quando eu coloco essa personalização aí com um ponto de exclamação, eu posso juntar para oferecer experiências que sejam adequadas, tá? Que personalizem. E aí, esses 4 modelos são os modelos que o Instituto Clayton Christensen, a gente tem a referência aí do Horn Stake, que foram eles que pensaram nesses 4 modelos, e aqui no Brasil, a gente testou, principalmente esses modelos que estão marcadinhos em verde, em uma série de escolas públicas e privadas, né? Na região sul, a gente testou com uma professora que era do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a gente testou em todas as regiões do país, com professores tanto da rede pública quanto da rede privada. E esse modelo se baseia no sentido da gente organizar experiências diferentes para momentos diferentes. Então, por exemplo, nesse modelo que a gente chama de rotação por estações, nessa nossa volta às escolas, supondo que a gente já sabe que não vai poder ter todos os alunos na escola, talvez a gente tenha 1/3 dos alunos da escola. Então, aqueles alunos que vierem para a escola, naquele dia, eles vão receber uma aula presencial, uma aula com o professor, uma aula de debate. A gente sabe que a gente vai ter que garantir distância, a gente não vai poder colocar esses alunos para trabalhar em grupo, do ladinho um do outro, a gente vai ter que ter toda uma organização do espaço. Então, esta estação, né, é a estação em que o professor está fazendo um trabalho com os alunos, a partir de debates, a partir de roda de conversa, às vezes até a partir da resolução de um exercício na lousa, né, no quadro. A gente tem vários modelos. E a gente tem um outro grupo de alunos que está em casa, né? Esse modelo, na verdade, seria uma rotação por estações completamente adaptada, né? Em que a gente tem alunos presenciais na escola e alunos em casa. Em casa, esses alunos podem estar realizando propostas que antecipem o dia que eles vão vir para a escola. Então, vejam, a gente vai esquematizando essa organização, eu brinco que é um grande quebra-cabeça. Então, por exemplo, se eu sou um professor de ciências, vou falar ciências porque é minha área de formação, sou um professor de ciências, eu quero trabalhar com os meus alunos do ensino fundamental, a classificação dos animais, né, dos animais vertebrados, por exemplo.
Então, enquanto eles estão em casa, eles estão ali fazendo ou online, se eles tiverem acesso, ou offline, se eles não tiverem acesso, né? Então, sei lá, é um grupo de alunos que ele só vai levar no papel algumas coisas para ele fazer. Ok, tá? A gente tem que adaptar, a gente tem que se adaptar a essa situação. Então, ele está lá se preparando para aquela aula que ele vai ter presencialmente comigo na outra semana, no outro dia. Então, ele está se preparando como? Lendo textos específicos sobre os animais vertebrados, olhando imagens desses animais e fazendo pequenas frases ou pequenos textos sobre isso. Se ele tiver acesso ao computador, ele vai estar fazendo uma pesquisa sobre alguns animais e anotando as principais características. Então, ele está se preparando para a aula. A gente junta essa ideia da rotação por estações com essa terceira, que é a sala de aula invertida. Ele está se preparando para a aula. Assim que ele se preparou para essa aula, ele pode, se ele tiver conexão, já trabalhar online numa outra estação em grupo com alguns amigos, ou no WhatsApp, ou em alguma maneira que eles vão fazer para se conectar e trocar ideias sobre aquela temática, tá? Ou sobre outras temáticas que foram sugeridas. E quando ele vem para a escola, ele já está preparado para esse conteúdo, ele já se preparou, o professor vai fazer aquilo que é o que demanda presença do outro. Então, ele vai problematizar, ele vai discutir o que vocês pesquisaram, o que vocês trouxeram de informações sobre isso, e abrir uma grande possibilidade de trocas entre pessoas, né? Como é que a gente personaliza essa experiência? A partir do que o professor percebe deste grupo, ele pode oferecer outras experiências para continuar essas estações em outra situação, né? Então, para transformar em uma outra sala de aula invertida e dar continuidade ao trabalho. Algumas escolas, né, que são divididas em turnos, às vezes tem a possibilidade dos alunos estarem, uma parte dos alunos com o professor, outra parte dos alunos com um professor especialista ou com algum outro professor auxiliar. Se a gente consegue fazer essas movimentações pela escola, lembrando que talvez quem se movimenta é o adulto, né? Porque em cada sala de aula você vai ter toda a questão sanitária para evitar essas trocas, né? A gente consegue oferecer 2 estações na escola e uma em casa. Então, tudo vai depender da estrutura de cada unidade escolar e da maneira que essa unidade escolar se compõe pelo número de alunos que ela tem, tá? Então, essa é uma ideia geral. Então, ela vai envolver diferentes cenários, eu só queria adiantar aqui, ela vai envolver diferentes cenários. Lá no meu blog, eu escrevi um pouquinho sobre esses cenários e convido vocês a darem uma olhadinha ali e verem se tem alguma coisa que ajuda a inspirar. E como a Fran comentou no começo, esses são os livros que eu organizei e que tratam um pouquinho desses temas. Estou andando aqui para pegar meu cabo, acabando a bateria. São os livros que eu organizei que tratam um pouquinho desses temas. O ensino híbrido, que é o primeiro, mas depois disso tem o metodologias ativas, e o mais recente é o STEAM em sala de aula. O STEAM em sala de aula, a gente tem podcasts dele, de cada um dos capítulos do livro, né, que estão lá disponíveis gratuitamente no Spotify. Então, se alguém quiser conhecer, também fica esse convite para conhecer esse livro, tá? Vou voltar aqui, porque aí eu acho que a gente pode ir trocando um pouquinho com as perguntas que surgiram. Eu vi que vocês tinham projetado algumas, mas lá de trás da tela eu não dá consigo. Então, professora, no início, né, você trouxe ali as notícias falando sobre essa volta do retorno às escolas, ensino híbrido, e houve essa confusão realmente de que ensino híbrido tem a ver com o momento que a gente vive agora da pandemia, e não é isso, né? O livro o Ensino Híbrido é de 2015, né? Então Exatamente. Já tem todo aí. Então, é importante que isso fique claro, é uma metodologia que a gente precisa aprender, entender, buscar, e eu entendo que o professor só vai conseguir, de maneira confortável, colocar isso em prática se ele buscar informações, né? Então, o seu blog, a tríade lá tem conversado bastante sobre isso, então o professor também, nesse momento, vai ter que ser pesquisador, né, professora Lilian, para se reinventar ali. Nesse primeiro semestre já se reinventou fazendo uso de outras ferramentas. Nossa, né? Sem Mas dúvida. Para o próximo vai ter que buscar ainda mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente pensa nessa reinvenção, né,
que os professores estão vivendo nesse momento, alguém colocou aí, causa estranheza, né? Parece estranho uma proposta como essa, né? Mas, na verdade, a gente já está vivendo, o nosso momento agora é um momento todo estranho, né? Porque a gente teve que, num modo emergencial, passar de um presencial para um modelo online, algumas redes enviando esses materiais para os alunos, outros enviando via rede TV, a gente teve vários movimentos pelo país, né, e a gente sabe que, assim, quando a gente pensa nas diferentes faixas etárias, né, vocês projetaram aqui na educação infantil, né, como é que a gente pensa na educação infantil, né, a educação infantil, na verdade, ela tem que ser pensada à parte, né? Tem bastante gente perguntando aí da educação infantil. Ela é um outro movimento da gente pensar isso, né? Por quê? Na educação infantil, a gente tem que olhar muito para o que a BNCC diz para a gente, né, em relação à educação infantil. Ela diz que a gente tem que oferecer condições para que a criança possa interagir e brincar, né? As interações e as brincadeiras são o foco da educação infantil, né? Quando a gente olha para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, o foco é brincadeiras e interações. E aí a gente vai pensar, bom, que interações que a gente vai conseguir oferecer para as crianças agora, né? Essas interações, para as crianças que não estão vindo para a escola, as interações passam a ser com a própria família, né? A gente não tem como oferecer outro tipo de interação. Porém, a gente pode oferecer essas interações e brincadeiras também para as crianças que estão em casa, né? Então, a ideia na educação infantil é que a gente consiga mudar um pouquinho. Então, vamos supor, na educação infantil, se eu não for receber todas as crianças de volta no presencial, né? Recebo parte das crianças. As crianças vêm, realizam atividades ali com a gente, e aí elas vão para casa com alguns desafios, de continuar aquela brincadeira em casa, de desenvolver materiais para aquela brincadeira em casa, né, com os pequenos, né, apareceu aqui berçário, como é que a gente faz com os bem pequenos? Com as crianças bem pequenas, a gente pode enviar pequenos áudiozinhos contando histórias, pequenos áudios com músicas para as crianças interagirem em casa, né, então, não é a mesma coisa que a gente faz com, acabou de falar, com as turmas de berçário, não é a mesma coisa que a gente faz com o ensino fundamental, né? O foco tem que ser muito grande para interações e brincadeiras. Se a gente não teve oportunidade de interagir com eles nesse período que eles estão em casa, né, que a gente sempre procure enviar possibilidades deles interagirem e brincarem na casa deles, né? Não dá para a gente fazer no mesmo formato. Aí, o híbrido na educação infantil vai estar muito focado para o que a gente precisa atender, quais são as necessidades dessas crianças, né? Então, quando a gente tiver essas crianças de volta e a gente conseguir fazer essa avaliação diagnóstica, a gente vai sentir o que elas precisam mais, né? Elas precisam mais de um trabalho, de um desenvolvimento de um trabalho motor? Precisam. Então, vamos tentar fazer algumas sugestões para que eles levem para casa para fazer um trabalho motor e a gente presencialmente na escola também, né? Lembrando que na educação infantil, também lecionei na educação infantil durante 4 anos, coordenei a educação infantil, lembrando que a educação infantil, a gente sabe que, exatamente, a Dani adiantou o que eu ia falar, é um desafio, como é que a gente vai interagir e brincar com essas crianças, era aí que eu ia chegar, Dani. Como é que a gente brinca com a educação infantil, né? Vamos brincar de roda, estamos de mão dada, vamos fazer tal atividade. A gente estimula muito esse contato físico entre as crianças, né? E elas, pela própria idade, pela própria maturidade emocional, também sentem essa vontade de abraçar o amiguinho, né? A gente sabe que isso faz parte, né? Então, é um grande desafio. Porém, é um desafio que essas crianças já estão vivendo dentro desse contexto de uma pandemia com as famílias, né? Com certeza as famílias estão dizendo para essas crianças, olha, as famílias que vão precisar mandar para a escola ou que vão mandar para a escola, você não vai poder tirar a máscara, né? Você não vai poder ficar colocando as coisas na boca. Então, a família já está trabalhando isso com a criança. Por isso, a importância, né, para além do ensino híbrido, a gente pensar que esse retorno tem que ter um foco muito grande nas questões socioemocionais, né? Por quê? Pode ter criança que está muito tranquila em casa com isso, tudo bem, vou voltar. E pode ter criança que está muito assustada com essa perspectiva de morte, a gente ouve falar em morte, quer dizer, é difícil para as crianças lidarem com esses temas, né? Então,
voltar para a escola e ter esse acolhimento emocional é muito importante, né? Eu acho que agora, mais do que logo de cara a gente pensar em conteúdos, que a gente tem o ano que vem, o próximo, e aí a gente vai colocando em ordem, a gente tem que pensar nesse resgate emocional mesmo, né? Acho que isso é um ponto bem importante. Uhum. E aí, quando você fala em conteúdos, né, professora Lili, num podcast seu lá para a cidade do Rio de Janeiro, você falou um pouco sobre isso, de que ensino é diferente de aprendizagem e o papel do professor nesse momento vai ser sistematizar as aprendizagens, né? Usar dos meios tecnológicos, das ferramentas, mas o professor vai ter um papel ali, principalmente os anos iniciais, o ensino fundamental, né? Vai ter essa lacuna em alguns alunos, como você falou anteriormente, que não tiveram acesso a esse conteúdo como todos, né? Apesar de que aqui no nosso município em particular, a gente tem um índice baixo de crianças sem acesso, mas que estão indo nas unidades buscar alguma coisa de maneira física, para estar continuando seus estudos em casa. Mas isso também é um ponto muito interessante para a gente conversar um pouco. O que a gente tem que ter clareza, né, Fran, é o seguinte: por mais que todas as escolas públicas, privadas, ensino superior, centros de formação, todo quanto é lugar que tinha estudante, por mais que todo mundo tenha dado o seu melhor, e eu tenho certeza que todo mundo deu o seu melhor, né? Porque o que a gente percebe é que a gente tem que olhar para aquilo que o trabalho que a gente fez de se reinventar, né? Todo mundo fez isso, as escolas fizeram isso, as redes fizeram isso, e eu acho que isso a gente tem que valorizar demais, né? Quanto a gente tem que valorizar o quanto os educadores se empenharam nesse processo. Eu acho que, assim, a gente fica sempre elogiando os médicos, a área de saúde, mas o que os educadores fizeram nesse processo, Fran, eu estou muito perto aí de um monte de rede, de norte a sul desse país, é incrível, é incrível. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Porém, a gente tem que ter muita clareza que, por mais que a gente se desdobrou para fazer isso, ficam lacunas, né? Por quê? O fato da gente ter feito uma entrega, né? Ou uma entrega online, ou uma entrega por TV, ou uma entrega por materiais que a gente preparou, isso não garante que aquilo que a gente entregou foi realmente construído, incorporado, internalizado por essas crianças. A gente não consegue garantir que houve aprendizagem. Né? Mesmo as redes, ou as escolas, as instituições que fizeram avaliações online, né? Minha rede faz uma avaliação online. A gente tem um dado, mas isso não quer dizer que esse dado é fiel à realidade, né? O quanto que realmente houve uma aprendizagem. Então, a gente tem que tirar esse peso das costas, dizer, eles não aprenderam. Tudo bem que eles não aprenderam, a gente conseguiu ensinar, talvez, muitas outras coisas. A gente conseguiu ensinar esse aluno nesse período que ele tem um tempo para se dedicar. Então, por exemplo, tem alguns alunos que podem ter recebido o material da rede e ter 2 minutinhos ter feito aquilo. Tem outros que demoraram um tempo maior, olharam com um pouco mais de cuidado para aquilo. Outros aprenderam a lidar com o digital, né? O que é um site confiável, o que não é um site confiável, onde é que eu posso pesquisar, onde que eu não posso pesquisar. Então, foram outros aprendizados, sem contar o aprendizado humano, né? De se relacionar com as pessoas em casa, de pensar no outro, né? Quantos municípios aí fizeram um movimento de solidário, né, de atender às necessidades do que estava ao redor, quantas crianças talvez estejam numa situação ainda com alguma defasagem econômica e cultural e não receberam ajuda também nesse período. A gente tem um pouco de tudo, então foram outros aprendizados. Em relação às habilidades, né, se a gente olhar lá para a nossa BNCC, em relação às habilidades que eram esperadas para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, a gente tem que ter essa clareza, que a gente não vai garantir que 100% tenha sido atingido. Mas a gente pode selecionar, principalmente agora no próximo semestre, quais são essas habilidades essenciais. As habilidades essenciais são aquelas que, assim, olha, o que não pode faltar no segundo ano? O que não pode faltar no quinto ano? Nós, da Tríade, a gente fez um trabalho muito próximo com o Instituto Reúna, né? Não sei se vocês conhecem o Instituto Reúna, ele é
coordenado pela Kátia Smolli, que foi nossa secretária de Educação Básica aqui no nosso país, e o Instituto, junto com o Instituto Reúna, a gente participou principalmente na área de ciências, e teve outros especialistas de outras áreas, selecionando habilidades essenciais. Esse material está disponível para acesso pelas redes, né? Depois eu te mando, Fran, se você quiser colocar nas suas redes, nos locais que as pessoas consultam, porque nesse material tem assim, ciências. O que não pode faltar para um aluno de primeiro ano? Ó, isso, quer dizer, das 15 habilidades de primeiro ano, essas 5 são essenciais, elas têm que ser trabalhadas em profundidade. As outras, não é que não são essenciais, mas nessa situação que a gente vive hoje, elas podem ficar em espiral para serem retomadas no segundo ano. Mas no primeiro ano eu garanto essas, que são só de primeiro ano. O que não pode faltar no segundo? E por aí vai. Então, que a gente consiga se replanejar olhando para essas habilidades essenciais. E no ano que vem, 2021, a gente dá conta desse espiral, porque vamos estar todo mundo de volta, com vacina, com tudo certinho, aí a gente dá conta dessas que ficaram faltando. Essa sua colocação é muito importante, porque, para além de pensar nos protocolos sanitários, a gente precisa reavaliar todo o currículo da nossa escola, da qual eu faço parte, da qual os professores que estão fazendo parte ali, e pensar também a questão pedagógica desse retorno, né? O que é essencial, o que não é, né? Então, na verdade, a gente tem aquela ideia, né, Fran? Tudo é essencial. O professor é assim, né? Como assim? Tudo é essencial, não dá para tirar. Mas se a gente conseguir olhar com bastante pé no chão, sabe? E falar assim, bom, vamos parar para olhar. De seres vivos, tem essas 5 coisas para trabalhar. Qual delas é importante eu olhar agora, né? E seleciono uma, né? Olhar para esse material que já está pronto, eu acho que quebra um galhão, porque aí pelo menos a gente tem alguém que já pensou sobre isso, né? E aí você já e especialistas de cada área, né? Então acho que isso pode ajudar muito vocês. O mapa de foco, e aí daqui a pouco o pessoal do infantil vai falar de novo, mas o mapa de foco ele foi organizado do 1º ao 9º ano, né? Que é onde a gente tem conteúdo mesmo, né? Para as crianças da educação infantil, a gente tem outras questões que vão para além de conteúdo, né? E isso da educação infantil, eu tenho conversado com um grupo de professores de várias regiões aqui do Brasil, e que também tem buscado experiências e conversar com professoras fora do país, que já retornaram para a educação infantil, e eles trabalham com bolhas, né? Aqui, o ensino híbrido para o ensino fundamental e anos finais e médio propõe ali uma rotação de alunos ali, um pouco com o professor, um pouco em casa, e na educação infantil seria com bolhas, então ficaria aquele grupo somente com aquelas professoras, mas para além disso, de protocolos de retorno, a gente precisa entender o básico do ensino híbrido, né? Que não tem a ver com ferramentas tecnológicas, com computador, com acesso à internet. Ele vai muito mais além disso, né, professora? Exatamente. Uma metodologia nova que a gente, porque não tem como voltar a ser a escola que era antes, né? Então, é isso que eu mais falo, porque assim, olha, a gente está tendo uma oportunidade agora de ter que repensar estratégias pedagógicas, né? Foi o que você falou, vai ficar dividido em salas, vai. Então, não dá para fazer a mesma aula nas 3 salas, com alguém explicando o conteúdo. Porque agora a gente não adianta só a gente explicar, a gente tem que ouvir o que essas crianças, esses jovens estão trazendo para a gente. Né? Então, ouvir, abrir essa escuta, né? Ter uma escuta ativa e ouvir essas crianças e sentir essas necessidades, de novo, vai ser novo para todo mundo. A gente vai agora, ninguém tem a resposta, né? Se alguém disser que tem a resposta, pode ser que alguém que já passou, foi como você falou, de outros países, tem algumas respostas, mas para a nossa realidade brasileira, a gente não tem essa resposta ainda, nenhuma escola voltou, né? Então, a gente está vivendo algo que está trazendo uma necessidade de aprendizagem, né? Que a gente não tem como evitar de estudar o tempo inteiro. Né? A gente tem que estudar o tempo inteiro, a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo e vendo formatos que possam caber na nossa escola real, né? Na escola que a gente tem, não naquela ideal, né? No mundo dos sonhos. E o ensino híbrido, quando ele é visto para além de juntar o digital com o presencial, e é visto para personalização, ele coloca um foco no aluno, ele põe o aluno no centro do processo.
né? Olha, acho que o Jefferson está falando um pouco isso, né? Isso, e isso como os textos introdutórios da BNCC são para toda a educação básica, da educação infantil até os anos no ensino médio. Né? Então, colocar o aluno como protagonista não é só na educação infantil, a gente precisa trabalhar isso também na escola, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na educação infantil, acho que várias questões aí que foram aparecendo, né, que eu concordo muito com vocês, né, acho que a Amanda escreveu aí que é o mais difícil nessa volta à educação infantil. Porém, eu acho que assim, o educador de educação infantil, ele tem uma criatividade, né, que vamos combinar que a gente consegue criar histórias para resolver esses problemas com os alunos de um jeito que às vezes nem a gente acredita, né? Então, eu acho que também trazer um pouquinho dessa questão, porque mais do que a gente está ali com um papel controlador, né, porque a gente vai ter muita preocupação, né, com o contato entre eles, mesmo sabendo que esse contato vai acabar acontecendo, mas a gente vai tentar ao máximo, né, por isso que as escolas têm essa intenção de voltar, mas de ficar muito atenta como é que estão os parâmetros naquela região, naquela cidade, especificamente, para a volta. Vai demandar um pouco mais de uma ação do professor coordenando, isso em todos os anos, né? Vai ser muito difícil a gente dizer para os alunos, vamos trabalhar de uma forma que tenha menos a orquestragem aí do professor, né? Do professor estar organizando o que está acontecendo, principalmente nos primeiros dias, né? Então, como é que o professor vai organizando a turma para que a turma se mantenha em distanciamento, dentro do possível, mas que entenda a importância da troca, né, da fala, da resolução de problemas, né? Qual a relação do professor? Você quer ler? Mais fácil, que eu estou aqui com... o professor Rogério, ele é um dos responsáveis pela implementação das salas de aula do Moodle, né? Na nossa rede municipal, nós temos aí o Moodle como a plataforma usada para isso. Então, ele pergunta, né, qual é a relação professor com as tecnologias, a relação dos alunos com as tecnologias digitais e essa relação entre professor e aluno, né? E não necessariamente no retorno para o mês que vem, mas no retorno no ano que vem, porque a gente vai ter que ser diferente, né? Muito bom, Fran. No retorno que a gente leve como legado essas aprendizagens, né? Então, professor, o que eu penso, o que a gente pensa dentro da abordagem do ensino híbrido, que seriam essas relações, né? Em primeiro lugar, a gente pensar que a relação do professor com a tecnologia, ela tem que ser uma relação da tecnologia servir para a aprendizagem, né? Então, que a tecnologia que seja utilizada para esse professor ofereça uma experiência de aprendizagem para o aluno. Então, se eu estou pensando que meu aluno vai ter contato via Moodle, com um texto, com um vídeo, com alguma coisa, de que jeito que eu estou linkando esse texto, esse vídeo, com a aprendizagem que eu vou fazer na relação professor-aluno, né? Então, é uma relação que cada um tem o seu papel. Na tecnologia, a gente usa o que é de melhor da tecnologia, que é o aluno receber conteúdos, mas produzir também. Então, você tem a oportunidade do aluno produzir um mapa mental, e aí eu já estou pensando em alunos alfabetizados, né? Produzir um mapa mental, produzir um pequeno vídeo, produzir uma animação. A gente tem resultados incríveis pelo país dessa produção dos alunos, né? E a relação, quando o professor está com o aluno, que ela seja uma relação com foco no humano. Aí esquece a tecnologia. A gente já teve tecnologia bastante esse ano. No futuro, como a Fran está dizendo, no próximo ano, que a gente voltou para as escolas, a gente não pode perder essa relação com a tecnologia. Então, que o professor consiga encontrar na própria aula, porque aí a gente voltou com 100% dos alunos, né? Então, todos os dias os alunos vêm para a escola. Que ele consiga encontrar momentos no seu dia, na sua rotina diária, para que o aluno tenha a oportunidade de trabalhar com os recursos digitais, mas não para ele apresentar um PowerPoint, para o professor apresentar alguma coisa, mas para o aluno ser um produtor de conhecimento com a tecnologia. A gente chama o fato do aluno ser um prosumidor. Essa palavra é uma palavra diferente, né? Porque ele não vai só consumir, ele vai também produzir conhecimento. Então, acho que é isso que fica como legado. Agora, formação de professores para o ensino híbrido, eu acho que é muito importante a gente pensar no que a gente chama de homologia de processos.
né? Tem um estudo muito interessante da Fundação Carlos Chagas, que fizeram um levantamento das formações de professores mais eficientes pelo mundo, né? O que deu certo, o que dá certo quando a gente forma professor. E uma das coisas que a gente mesmo pode dizer, porque somos professores também, que é algo que dá certo, é você vivenciar a experiência. Quer dizer, se eu estou aprendendo a usar as propostas, a abordagem do ensino híbrido, que eu recebo uma formação por meio dessa abordagem. Então, que a formação não seja uma formação expositiva, mas que também seja híbrida, né? A gente garantir que o híbrido seja parte da formação do professor, ele vai olhar e vai falar, nossa, acho que isso que eu usei aqui nessa aula dá certo para fazer para os meus alunos. Aí ele leva essa experiência. Às vezes ele só leva, ele duplica, né? Depois ele vai inovando, ele fala, acho que eu poderia fazer um pouco diferente, né? Então, a formação de professores, ela tem que respeitar essa ideia de homologia de processos. Eu não posso ter um discurso de um jeito e uma prática de outro jeito. Exatamente, o professor vai precisar viver esse ensino híbrido para depois levá-la para a sala de aula, essa experiência que ele teve a oportunidade de assim buscar informação. É muito bem colocado, né? Essa questão da relação do ensino híbrido. E também a professora falou muito bem sobre se conectar, né? Enquanto estiver em casa, conectado com as tecnologias ou com o papel físico, né? Quando ele está na escola, não vai ser a mesma aula que o professor faz na escola, a mesma aula o aluno vai receber online, né? Exatamente. É uma ferramenta que vai ajudar, porque na escola os humanos precisam se conectar. Se conectar com pessoas, né? Se conectar com pessoas, justamente por isso, porque a parte de receber material vai ficar para casa. Quando ele vai para a escola, o anseio dos alunos vai ser outro, né? E não sentar lá e assistir a aula, né? Muito bom, muito bom. Que é isso, que é a ideia que o Jefferson colocou agora, que é a ideia de sala de aula invertida, né? Então, que a gente consiga pensar nessa sala de aula invertida, no sentido de que os alunos se preparam, né? Eles vêm com esses conteúdos um pouco mais preparados, e aí a gente, exatamente, não me parece possível pensar nos alunos como sujeitos adaptando uma didática meramente expositiva. Perfeito, Jefferson, é o que eu penso. Né? Não adianta a gente pensar só na exposição, né? Então, o aluno se prepara, ele recebe conteúdos em casa, ele até exercita um pouco esses conteúdos em casa, mas ele vem para a escola não para ouvir uma aula expositiva. Aquilo que vocês estudaram em casa, aí o professor, não. Aquilo que vocês estudaram, como é que a gente resolveria esse problema com aquilo que vocês estudaram? E a hora que ele está resolvendo esse problema, junto com os alunos, e aí problema não é só em matemática, não, né? Problema em qualquer área. A hora que ele está resolvendo essa situação, o problema com os alunos, ele vai trazendo conteúdo, né? Lembra aquilo que a gente viu em casa, que era tal coisa, quem é que pode explicar? Então, o aluno fala. Então, a gente consegue organizar essa aula de uma maneira que faça mais sentido para as pessoas se conectarem com o que eles aprenderam, com as trocas de informações, mas lembrando muito, com um socioemocional muito bem desenhado e estruturado nesse momento. Né? Bom, professora, eu acho que a gente conversou bastante, conseguimos responder bastante perguntas que foram surgindo ali. Não sei se gostarias de colocar mais alguma coisa aqui para a gente, mas né, esse início de uma conversa sobre ensino híbrido, né? Porque muito a gente bom. Precisa buscar e fazer mais formações e caminhar para, né, nisso muito mais, assim, mas no mais para iniciar essa ideia, para entender o que é esse ensino híbrido, acho que a nossa conversa aqui, já estamos nos 45 minutos, já está bem... Ótimo. Muito bom, Fran, eu acho que é isso, acho que a intenção é que a gente comece a pensar sobre esse ensino híbrido para além dessa conexão. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar, né? Vamos pensar no híbrido, para o potencial do híbrido para trabalhar o humano, né? Eu acho que eu queria deixar bastante essa mensagem, né? A máquina é importante, o digital é importante, mas as relações humanas também.
e para isso, a gente tem que olhar para cada um dos nossos alunos, para cada um dos nossos professores, né? Então, é uma conexão, esse híbrido traz uma conexão muito maior. Eu agradeço muito o seu convite, Fran, espero ter podido inspirar as pessoas que estão aí do outro lado, e eu fico muito à disposição. Eu vi que você já colocou e-mail, site, acompanhem os nossos materiais, a gente fica realmente bem à disposição para continuar essa conversa em outros momentos. Eu agradeço, né, em nome da Secretaria Municipal de Educação, a sua generosidade, disponibilidade de estar aqui conversando com uma rede toda e, sim, contribuindo com muitas provocações para os professores da nossa rede ali. A gente vai tentar se reinventar, né? Tem uma frase lá no seu blog que fala, a gente prevê o futuro construindo o futuro, né? Mais ou menos essa citação. Então, muito obrigado, agradeço que possamos nos encontrar outras vezes, né? Quem sabe presencialmente, né? Daqui para frente. Quem sabe? Vamos torcer, logo, logo essa vacina chega. Obrigada, Fran. Um abraço a todos, muito obrigada. Tchau. Bom, então, só para encerrar hoje o nosso encontro, eu quero reforçar com vocês e estender aqui o convite de que segunda-feira, dia 13, às 13 horas, nós vamos ter um bate-papo de driblando o coronavírus, que vai ser destinado para os alunos, adolescentes, estudantes da nossa rede, para a gente fazer um bate-papo, um bate-bola aí com os jogadores do Brusque, com a psicóloga Jaqueline e com o diretor da saúde, o Cesário. Vamos tentar conversar com essa galera aí também, assim como a gente faz com os professores, educadores e servidores aqui da nossa rede, também com as crianças. E lembrando que o link vai estar disponível agora na descrição, vocês precisam acessar, responder, e ele vai ficar disponível até às 19 horas, são sempre 4, né, em torno de 4 a 5 horas após o nosso encontro, tudo bem? Eu me despeço por aqui e até a próxima semana.